Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Você endoideceu meu coração. TV Morena, você sempre à frente. Boa noite. Mato Grosso do Sul é uma das principais rotas de entrada de mercadorias ilegais no país. Só neste mês, operações apreenderam milhões de reais em produtos e prenderam dezenas de pessoas. Entre os produtos retirados de circulação estão eletrônicos, pneus, cigarros e medicamentos emagrecedores. Nesta operação, quase 2 milhões de reais foram apreendidos em mercadorias contrabandeadas nas rodovias entre Dourados e Ponta Porã. Entre os itens estavam eletrônicos, roupas, pneus. Ao todo, 13 veículos foram apreendidos. Em Brasilândia, 25 carros carregados com mercadorias de contrabando e descaminho foram interceptados e 16 pessoas acabaram presas. Já este outro caso, registrado no bairro Aerorrancho, aqui na capital, terminou com 11 pessoas presas e uma grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira recolhidas, entre elas canetas emagrecedoras. Todas essas ocorrências foram registradas apenas neste mês de agosto. Mato Grosso do Sul acaba sendo rota do contrabando e do descaminho por fazer fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Produtos como celulares, cigarros e remédios emagrecedores lideram a lista de mercadorias que entram no país, aqui pelo estado, para serem distribuídas para outras regiões. E é por isso que o trabalho de fiscalização e as apreensões são tão importantes. Pela Polícia Rodoviária Federal, somente neste ano já foram retiradas de circulação mais de 9 mil unidades de medicamentos emagrecedores. Os cigarros também chamam atenção. Foram quase 2 milhões de maços apreendidos. A Polícia Militar Rodoviária também registra grandes volumes de mercadorias retidos nas estradas. Entre os principais itens estão cigarros, celulares, pneus e narguilés com essências. Só de cigarros foram mais de 200 mil pacotes no ano passado e mais de 100 mil neste ano. Para esconder as mercadorias e tentar driblar a fiscalização, os criminosos usam desde rotas alternativas até esconderijos dentro dos veículos. O que a gente percebe é que, principalmente no contrabando e descaminho, eles estão usando dos subterfúgios que o tráfico já usava, a questão de fazer mocó nos veículos, mudar rotas, ter carros batedores, né, junto com essas cargas para tentar dificultar a nossa fiscalização. E diante de tantas estratégias, o desafio é impedir que essas mercadorias cheguem a outras regiões do país. Aqui é a característica do Estado, a posição geográfica nossa é essa mesmo, então a gente tem que fazer esse combate cada vez mais efetivo. A gente fazendo o combate aqui no nosso Estado, a gente vai impactar diretamente nos grandes centros, com a criminalidade lá em São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro. Por isso a importância da nossa atuação aqui. A gente descapitaliza essas organizações, elas não conseguem o objetivo que é levar essa droga, esse contrabando, esse descaminho para os grandes centros, e a gente contribui para a segurança nacional, né, no final das contas. 7 trabalhadores precisaram de atendimento médico por intoxicação hoje em Campo Grande. Eles são funcionários de uma fábrica de rações no Jardim Pênfego e inalaram dióxido de enxofre depois da explosão de uma máquina. 8 viaturas entre Corpo de Bombeiros e SAMU foram até o local devido ao risco de novas explosões, mas a situação foi controlada em menos de 2 horas. Os trabalhadores foram atendidos no pátio da fábrica e encaminhados para a Santa Casa e UPAs para ficarem em observação. A perícia vai apontar o motivo dessa explosão. A direção da fábrica não quis se pronunciar sobre o ocorrido e o Corpo de Bombeiros informa que não há perigo para a população vizinha. Estamos no Agosto Lilás, mês de conscientização para o combate à violência contra a mulher. E neste mês, que deveria ser de basta para essa conduta, os números de feminicídio não param de acontecer. Ontem, em Costa Rica, mais uma mulher foi assassinada pelo companheiro. Fátima Alves de Matos, de 54 anos, segundo a polícia, foi morta de tanto apanhar de Rubens Alves Justino,
também de 54 anos. Ele foi preso em flagrante. Com esta morte, são 23 feminicídios registrados em Mato Grosso do Sul no ano. E 5 neste mês de agosto. Já é o maior mês de ocorrência desse crime, ao lado de julho, que também registrou 5 feminicídios. E tem reportagem aqui, do portal Primeira Página, sobre o suposto feminicídio da fisioterapeuta Fabiola Marcotti. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para você ver que de todos os 23 feminicídios registrados este ano no estado, apenas um suspeito responde em liberdade. Tem um que está foragido. E é justamente o cardiologista João Jasbic Neto, que está em liberdade. Ontem você viu aqui, ele conseguiu um habeas corpus no Tribunal de Justiça. A liberdade foi concedida pelo desembargador Emerson Cafuri, mesmo com parecer contrário do juiz Aloísio Pereira dos Santos, que argumentou que Jasbic deveria permanecer preso, enfatizando que o Tribunal de Justiça vem trabalhando para a proteção das mulheres, inclusive com realizações de eventos como a Semana Nacional sobre Violência Doméstica, que será realizada nos dias 27 e 28 de agosto. A reportagem também traz a indignação da família de Fabiola com a soltura do médico, principalmente depois de laudos periciais descartarem a hipótese de suicídio. Mais informações tem aqui no portal Primeira Página. Vamos ao primeiro intervalo do MS2 e a gente volta já já. A arte que voa alto pousa em mais uma edição do Festival de Inverno de Bonito, de 26 a 30 de agosto. Shows com Ferrugem, Léo Foguete, Turma da Boiadeirinha, Seu Jorge, Humberto e Ronaldo e muito mais. Acesse o site e confira a programação completa. Pouse leve e vem curtir o Festival de Inverno de Bonito. Realização Estado de Mato Grosso do Sul. Todo brasileiro tem um sonho, um plano guardado, um desejo que cresce com o tempo e que, quando encontra uma oportunidade, ganha força. Porque realizar é só o começo e a Pacaembu Construtora acredita nisso. Mais do que realizar sonhos, é sobre você ir além, construir, crescer e prosperar. Pacaembu Construtora, todo sonho merece um lar. Qual é o caminho para um futuro mais potente? É a força da nossa terra, a garra do nosso povo, no campo que produz e na cidade que se transforma. A Energisa segue junto com o Mato Grosso do Sul, investindo na infraestrutura que impulsiona. Porque aqui a energia não para, ela move, avança, energiza a gente. Energisa com S de Brasil, com S de Mato Grosso do Sul. Ele pode fazer alguma coisa para te ajudar? Pode. Eu quero saber o que aconteceu para você sumir ontem do jeito que você sumiu. Em Corumbá, uma ação orienta mães sobre a amamentação. A iniciativa busca facilitar esse momento, principalmente para quem está amamentando pela primeira vez. Dor na hora de amamentar, insegurança com a pega do bebê, dúvidas sobre a quantidade de leite. Essas são só algumas questões que passam pela cabeça de quem amamenta. Para ajudar a solucionar essas dúvidas, uma ação educativa foi realizada com a participação de gestantes e mães que amamentam. Acho que as principais dúvidas em relação à amamentação é a questão da pega, qual que é a posição correta, ou se todo bebê vai pegar ou não. Também em relação quando não sai o leite, por que isso acontece, né? Gera uma culpa, desde antes do bebê nascer já vai gerando uma culpa na mãe. Especialistas recomendam que o contato pele a pele e a alimentação materna sejam feitos ainda na primeira hora de vida do bebê, período conhecido como Golden Hour, que ajuda na criação de vínculo, segurança e afeto entre a mãe e o bebê. Os 6 primeiros meses é importantíssimo ser o aleitamento materno exclusivo, que significa, o leite da mãe
exclusivamente sem água, sem chás, sem nada que não seja o leite materno nesse primeiro início de vida. Ajuda, inclusive, a reduzir em 25% o risco de obesidade na vida adulta e reduzir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. Entre as maiores dificuldades relatadas pelas mães é a pega correta, que evita dor e rachaduras e garante que o bebê receba a quantidade de leite necessária. A alimentação da mãe também entra na lista de dúvidas comuns. Além da orientação técnica, especialistas reforçam que a rede de apoio, formada por companheiros, familiares e amigos, tem papel decisivo para que a amamentação dê certo. Para Tayane, mesmo estando na segunda gestação, a experiência dos profissionais ajuda na caminhada. Já faz 4 anos, né? Então vai ser tudo de novo, né? Então ajuda um pouco, né? A relembrar, né? Na verdade. O lixo pode ter um destino diferente do aterro sanitário. Em Campo Grande, um hospital e o Tribunal de Justiça estão reduzindo o descarte e dando novo destino a materiais que ainda podem ser aproveitados. No Hospital São Julião, a separação dos resíduos começa na fonte. Cada material é colocado na lixeira correta, assim que é descartado. Depois, o material recolhido nos setores segue para o depósito externo. Por mês, são 4 toneladas de recicláveis que são separados, prensados e vendidos. Outras 7 toneladas de resíduos orgânicos vão para um pátio de compostagem e viram adubo. Todos os meses, o hospital produz em média 25 toneladas de resíduos. Mais de 80% desses materiais deixaram de ser enviados para o aterro sanitário aqui de Campo Grande. A medida traz um impacto positivo para o meio ambiente e também econômico aqui para a unidade hospitalar. Tiramos do resíduo comum, do resíduo infectante, do entulho, da poda das árvores, tudo que dá para aproveitar, tá? Na segregação correta na fonte. E com isso geramos uma grande economia, porque hoje um grande gerador como o hospital paga por tonelada e às vezes paga muito caro por ser hospital para mandar seu resíduo no aterro sanitário. Quanto menos, melhor. É isso que gerou uma economia de cerca de R$160 mil no ano passado. A sustentabilidade também ganha espaço em outras áreas. No Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por exemplo, o acervo tem mais de 8 milhões de processos físicos. Há documentos que guardam registros desde o século XIX. Até os anos 2000, as decisões da Justiça Estadual eram feitas no papel. Agora, esse material está sendo digitalizado. Desde 2022, mais de 9 toneladas de papel já foram destinadas à reciclagem. Uma medida que reduz o descarte e também deixa o trabalho da Justiça mais ágil. O processo de descarte é um descarte sustentável que nós fazemos. A gente faz uma classificação do processo, a digitalização na íntegra desse processo. Posterior a isso, a gente faz um edital. A gente publica um edital, 45 dias de prazo para as partes que quiserem, vem, leva o processo embora, porque a gente já está com ele digitalizado e o nosso físico vai para a eliminação. Essa eliminação, ela cumpre regras e normativas do CONARC, que é o Conselho Nacional do Arquivo, e também do CNJ, né? E também os nossos atos normativos de gestão documental. O que parece uma atitude simples no dia a dia pode ter um impacto muito maior. No hospital, na justiça ou em casa, mudar a forma de descartar e reaproveitar também é uma forma de cuidar do futuro. Em casa eu separo os meus lixos. É orgânico, guardanapo, latinha e plástico. Belo exemplo. Notícia do QR Code agora do portal G1MS. Mais de 51 mil pessoas inscritas no Cadastro Geral de Habitação de Campo Grande foram convocadas para atualizar e revalidar os dados junto à Empresa Municipal de Habitação, a EMA. O procedimento deve ser feito entre 24 de agosto e 4 de setembro deste ano. A convocação faz parte do Revalida Habita Mais CG. A atualização é necessária para manter os dados dos candidatos em dia e permitir que eles continuem aptos a participar dos processos de seleção de moradias populares aqui do município. Segundo a EMA, devem fazer a revalidação os candidatos que estão com informações desatualizadas e foram chamados oficialmente na lista publicada no Diário Oficial de Campo Grande. Aqui no portal G1MS tem todas essas informações.
Uma ponte de madeira desabou há 2 semanas e mudou a rotina de quem vive na região da Gameleira, entre Campo Grande e Sidrolândia. Moradores e produtores rurais agora precisam fazer um desvio de quilômetros. Os reparos começaram, mas a comunidade quer uma solução definitiva. Uma ponte de concreto, além do asfalto na MS 455. Logo no início da rodovia, uma placa alerta os motoristas sobre uma ponte interditada a 40 quilômetros de distância. Florisvaldo, que foi pescar na região, reclama dos transtornos. Nós só chega só até na ponte e volta, né? Porque não tem como seguir para frente, né? Só quando eu arrumar mesmo a ponte, né? O tráfego na MS 455 está bloqueado na região da Gameleira, entre os municípios de Campo Grande e Sidrolândia. Tudo por causa da ponte de madeira sobre o rio Anhanduí, que desabou há quase 2 semanas, depois que uma carreta carregada com milho passou pelo local. Desde que ela foi destruída, nenhum veículo trafega por aqui. O trecho está em obras para a restauração da estrutura de madeira. A ponte fica no limite dos 2 municípios. Quem precisa se deslocar entre as 2 cidades e distritos como Anhanduí e Capão Seco tem que fazer desvios de 30, 40 e 50 quilômetros. A viagem fica bem mais longa. Para a gente voltar e para o Capão Seco, a gente tem que fazer a volta aqui pelo Anhanduí, né? E fazer toda essa trajetória para chegar no Capão Seco. Dá 1h30 agora de viagem, né? A interdição do trecho não impactou apenas na rotina dos moradores. Quem trabalha nas lavouras também sentiu as consequências do bloqueio. Estima-se que mais de 2.000 famílias, distribuídas em 6 assentamentos e chácaras, só no lado de Campo Grande, foram impactadas pela queda da ponte. É o caso do Ronaldo. Segundo ele, o frete para levar o milho até Sidrolândia ficou mais caro. Como ficou maior, muitos quilômetros a mais, você tem que pagar mais para o caminhoneiro, né? Porque aqui era menos quilômetro, menos quilometragem, menos gasto. A questão é que ficou mais longe, né, pra gente. Tipo, eu tenho minha mãe que mora do outro lado do rio, ficou 40 km mais longe, porque aqui era 25 pra gente atravessar a ponte e ir na casa dela. A MS 455 começa em Campo Grande e segue em direção a Sidrolândia, Maracaju e Rio Brilhante. Por esse caminho também é possível chegar em Ponta Porã. Só um pequeno trecho da via é asfaltado. A maior parte da estrada é de terra, interligada por muitas pontes de madeira, algumas em condições precárias. Pelas informações dos técnicos, essas pontes suportam até 30 toneladas, mas, por medidas de segurança, o ideal seria trafegar aqui veículos com metade do peso. Ao longo da estrada, tem placas indicando o limite recomendado de 15 toneladas, mas, segundo moradores da região, tem motoristas que não respeitam a sinalização. E outra preocupação é com a manutenção das pontes. Nessa que caiu, por exemplo, a gente vê aqui que a madeira enfrenta desgaste pela ação do tempo e da água. Produtores rurais e lideranças comunitárias pedem a construção de pontes de concreto e pavimentação da rodovia. A gente precisa da pavimentação da rodovia para que ela seja uma válvula de escape até para 0,60, né? Que está bem cheia ali, e se a gente tiver a 455 pavimentada, a gente consegue utilizar a 455 para ir para Sidrolândia, para ir para Maracaju, para ir para Rio Brilhante, para Ponta Porã. Se vocês olharem no mapa aí, elas caminham paralelamente. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, CEILOG, informou que a ponte da MS 455 está passando por manutenção. A previsão é de que o trabalho seja concluído em 2 meses. De acordo com a Secretaria, foi o excesso de peso da carreta que provocou a queda da estrutura e por isso é indispensável que os usuários respeitem o limite de peso das pontes, sinalizado em placas. A nota diz ainda que as pontes de madeira de rodovias estaduais são monitoradas pela AGESU. Em caso de necessidade, são programadas manutenções. No próximo bloco, a gente traz os detalhes da previsão do tempo. Até daqui a pouco. Atenção, este não é um comercial comum. É a oportunidade que você estava esperando para trocar de celular. Celular Galaxy A17 Samsung de R$ 1.699,90 por 10 de R$ 79,99 sem entrada e sem juros. R$ 900 de desconto. Alto desempenho com bateria de longa duração. Tela Super AMOLED grande e resistente. Só 10 de R$ 79,99. Na próxima semana inaugura a Van 196 em Caldas Novas, rumo a 200 mega lojas. Não, sua TV não tá quebrada.
Eu sou aquele que está sempre aqui, no seu café da manhã, no seu trabalho, quando você vai dormir. Eu já fiz mal para sua família. Já mandei seus vizinhos para o hospital. Eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o quê para reagir? Vanessa desconfia do marido, Gabriel, e faz uma descoberta. Minha mãe? Gabriel, eu preciso falar com você no hospital. A Vanessa não pode saber dessa nossa conversa. Hoje, a Vanessa, ela desviou os recursos do fundo destinado ao setor oncológico para gastar mais no projeto dela. Eu vou precisar rever o plano de sucessão da presidência. Por você. Pesquisadores se reuniram hoje em Campo Grande num simpósio de biotecnologia. O objetivo é criar um banco de dados genético para a preservação de várias espécies da vida selvagem da América Latina. Pesquisadores de quase 10 países querem criar um banco de DNA com material genético de animais de biomas brasileiros e da América Latina para garantir a conservação genética da biodiversidade. Hoje aqui no nosso estado nós temos um biobanco, que fica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde a gente vem trabalhando desde 2023 para poder estar armazenando material genético de animais aqui do nosso bioma Pantanal, Cerrado e também Mata Atlântica. E isso a gente tem feito fazendo cultivo de células, de fibroblastos, que são células que podem ser utilizadas no futuro para fazer clonagem, como também sêmen e também embriões. O material genético ajuda a monitorar e identificar como é a vida de cada uma das espécies. Danilo é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estuda peixes das bacias brasileiras e de países da América do Sul. Para ele, o banco de dados genéticos pode ajudar a preservar populações de peixes. As espécies de peixe nativas sul-americanas brasileiras praticamente não têm conservação in vitro, congelado, dessas espécies. E à medida que estão desaparecendo os ambientes, os biomas, ou a pressão em cima desses biomas, eu tenho perdas regulares de populações, consequentemente de espécies e consequentemente de gêneros. Os pesquisadores querem criar caminhos para treinar e capacitar cada vez mais pessoas para trabalhar com o material genético das espécies na América Latina. Os especialistas afirmam que a biodiversidade funciona como uma grande engrenagem. Desde a menor até a maior espécie, cada um tem um papel. E se chega a faltar um desses animais, a cadeia pode ser afetada. O biobanco está ligado às pesquisas de campo porque é uma reserva genética que pode ser usada no futuro. Patrícia coordena estudos de preservação da anta, maior mamífero da fauna brasileira. O animal é conhecido como a jardineira das florestas porque espalha sementes. A gente tem as comunidades animais, as comunidades vegetais. E existe aí uma série de interações, infinitas interações entre animais e plantas, entre os animais, entre as plantas. Então, a gente remover uma peça desse grande quebra-cabeça causa aí toda uma desintegração desse mosaico de interações que existem entre esses bichos. Em Dourados, jovens atletas de 6 municípios de Mato Grosso do Sul se preparam para a abertura de mais uma edição da Copa da Juventude. E quem vai acompanhar tudo é a Nádia Nicolau. Boa noite, Nádia. Oi, Alex. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o movimento por aqui no Ginásio Municipal Ulisses Guimarães, por enquanto, está bastante tranquila, mas já está tudo pronto. Isso porque logo mais, às 7 da noite, será a abertura oficial da 24ª edição da Copa da Juventude. Depois da solenidade que marca o início das competições, já tem disputa, viu, entre as escolas Judite dos Reis e Rosa Câmara, pelo Sub-12 masculino, e em seguida entre as escolas indígenas Tengatuí e Guarani, pelo Sub-17.
Sub-14 masculino. E a 24ª edição da Copa Ju reúne atletas de 12 a 16 anos e nesta edição são 40 equipes representando 26 escolas públicas e particulares de 6 municípios, como você disse, Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Itaporã, Fátima do Sul e também Maracaju. E essa é uma competição que já virou tradição aqui em Dourados e região. E todos os jogos serão aqui mesmo, no ginásio municipal, que inclusive passou por reforma e está pronto, para receber familiares, os próprios atletas e torcedores também. Bom, a entrada é de graça, então quem quiser é só vir aqui participar, assistir aos jogos. O ginásio fica no Jardim Paulista, aqui em Dourados, está todo mundo convidado. Alex? Valeu, Nádia. E hoje tem Arraiá na Praça do Papa, em Campo Grande. E quem está lá é o Diogo Nolasco. Boa noite, Diogo. Fala, Alex, boa noite para você, para quem está com a gente no MS2. Olha, é a primeira edição da Festa Agostina das Instituições. Começou às 5 horas da tarde, vai até às 11 horas da noite. Olha, Maxandro Martins vai mostrar para você que está acompanhando o MS2. São quase 50 expositores e tem todas aquelas comidas típicas que a gente gosta muito nesta época do ano e o clima está propício. Então, tem as delícias do milho, tem espetinho, tem pastel, também tem doces e espaço kids para a criançada aqui. Não paga para entrar, só paga o que você for consumir. Tá rolando música ali, aquecimento, porque daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, tem o grupo Laços de Ouro e depois, a partir das 9 horas da noite, a dupla Patrícia e Adriana. Hoje é o primeiro dia, também tem Arraiá amanhã aqui na Praça do Papa. Vai ter a atração do Marlon Maciel e Grupo Treino Pantaneiro e também Fred e Victor fechando a noite amanhã. São 2 noites de festa, então. E o legal é que quem vier aqui comprar e curtir a festa vai ajudar instituições aqui de Campo Grande. Tem solidariedade, porque o pessoal compra e aí essas instituições precisam de uma força para manter as atividades, como, por exemplo, os Amigos dos Autistas, a Associação de Mães. Então, quem vir aqui vai comprar, vai ajudar e isso é muito importante. O pessoal tá chegando ainda, Alex, vou até passar uma dica para quem tá acompanhando a MS2, vem com uma blusinha aqui que tá um ventinho gelado, mas com certeza uma noite propícia para curtir aqui com a família, espaço para crianças, a entrada é de graça, só paga o que consumir. Valeu, Diogo, obrigado. O sábado vai começar com temperatura amena na maior parte do estado e atenção para baixa umidade do ar. Os detalhes da previsão do tempo com Amanda Raíssa. Olá, muito boa noite a todos. As máximas prometem subir no fim de semana, mas o sábado ainda começa abaixo dos 10 graus em muitas cidades. Olha só, 6 graus é a previsão para Amambai, Guia Lopes da Laguna e Jardim. Faz 7 graus em Ponta Porã, 9 na Grande Dourados e 11 aqui em Bataguaçu. Nessas cidades, as máximas não chegam aos 30 graus. As maiores temperaturas ficam na parte de cima do estado, com 31 graus em Rio Negro e 30 em Ladário. Na capital, o dia pode começar com nevoeiro, com a menor mínima dos últimos dias e também dos próximos. 12 graus pela Climatempo, 11 pelo INMET. Hoje, antes de amanhecer, a sensação térmica foi de 9 graus e amanhã ela pode ser até de 6. Em compensação, a máxima ganha mais força e a previsão é de um dia ensolarado com calor contido que vai até os 27 graus. Sem chuva prevista, o alerta é para baixa umidade relativa do ar a partir das 11 da manhã. Isso em praticamente todo o estado. Nosso mapa mostra bem, todo laranja sem previsão de chuva e só com ícones de sol. Ou seja, apesar do sábado começar bem gelado, o dia ensolarado na maioria das cidades. Alex, eu volto com você. Valeu, Amanda. Bom, e vamos encerrar essa edição com essa imagem belíssima aí de Corumbá, Porto Geral, Fabiano do Vale, trazendo pra gente. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay e tem mais conteúdo no G1 MS nas nossas redes sociais. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. TV Morena, você sempre à frente. Por você, oferecimento
Perdigão, o sabor de comer juntos. No capítulo anterior.